O caso Joana se refere à trágica morte de uma criança chamada Joana Cardoso Marcenal Marins, de apenas 5 anos, ocorrida em 13 de agosto de 2010. A sua morte, depois de 26 dias em coma, foi resultado de uma série de circunstâncias dolorosas, incluindo supostos maus tratos e atendimento inadequado e criminoso por parte de um falso médico de um hospital no Rio de Janeiro. Oi, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Naka. E se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve antes de mais nada, ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades e todo comentário, like e compartilhamento ajuda muito aqui no crescimento do canal. Então, bora pro caso? Joana Marins nasceu em 20 de outubro de 2004, fruto de um relacionamento curto entre seus pais, que se conheceram em 2003 em uma igreja evangélica que ambos frequentavam. Seu pai, André Marins, registrou a filha, mas apesar disso não a visitava com frequência. Isso levou a mãe, Cristiane Marcenal Ferraz, a entrar com uma ação na primeira vara da família de Nova Iguaçu, pedindo pensão alimentícia e regulamentação de visitas, para que o pai pudesse se relacionar com Joana. Embora a visitação tenha sido oficialmente estabelecida, André, que trabalhava como técnico no Poder Judiciário, cumpria de forma irregular esse direito. Em outubro de 2007, após uma visita ao pai, Joana retornou para casa apresentando sinais evidentes de maus tratos. Cristiane fez uma denúncia à 52ª Delegacia de Polícia de Nova Iguaçu e foram realizados exames pelo Instituto Médico Legal da cidade. Mas, infelizmente, a investigação não avançou, sendo posteriormente solicitado o arquivamento do caso. Esse pedido foi revertido pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Cláudio Lopes, que determinou o prosseguimento das investigações. A situação ficou ainda mais complicada quando, ao cumprir o mandado de busca e apreensão de Joana, o oficial de justiça foi abordado por telefone por Antônio Carlos Biscaia, ex-deputado e ex-procurador-geral de Justiça do Estado. Segundo o oficial, Biscaia teria questionado a legalidade da ação, dizendo: "Você sabe com quem está falando?" No entanto, Biscaia nega ter de fato feito essa afirmação. Em dezembro de 2009, após mais de 2 anos sem ver a filha, André apareceu à procura de Joana. Dessa vez acompanhado de policiais. Cristiane e Joana estavam viajando e não foram encontradas. Em janeiro de 2010, a Cristiane foi intimada a comparecer ao Fórum de Nova Iguaçu, onde foi ouvida por uma psicóloga. Ela alegou ter sido tratada de uma maneira desrespeitosa pela perita, que ao conduzir a entrevista fez um laudo recomendado à inversão da guarda de Joana, apesar de o lado paterno ter sido ouvido de maneira mais ampla, incluindo a esposa e os pais de André. Em meio a essa disputa judicial, Cristiane mudou-se para Campos do Jordão, em São Paulo, e avisou o André por um telegrama. Mesmo assim, André visitou a filha 2 vezes na nova cidade. O caso culminou em 26 de maio de 2010, quando André conseguiu a reversão da guarda de Joana, com base na alegação de alienação parental, o que impediu Cristiane de até mesmo visitas regulares com a sua filha. Essa decisão provocou grande indignação, já que Joana havia vivido em um ambiente de maus tratos e desrespeito, e a mãe se viu impossibilitada de continuar cuidando da criança. Em 17 de julho de 2010, Joana, uma criança já debilitada, foi levada ao Hospital Rio Mar, na cidade do Rio de Janeiro, com sinais claros de sofrimento físico. Convulsões, hematomas nas pernas e queimaduras nas nádegas e costas. Foi ali que ela encontrou um médico, que na verdade era um falso profissional, Alexandro da Cunha Silva, um estudante de medicina do 5º ano. Esse médico falso, ele então ministrou medicamentos anticonvulsivos controlados na menina e a declarou como curada, liberando-a do hospital enquanto ainda estava desacordada. Esse falso médico havia sido contratado pela coordenadora do setor pediátrico, a médica Sarita Fernandes Pereira, e essa farsa só foi descoberta após a morte da Joana.
Ambos, Sarita e Alex, foram investigados, com a médica sendo presa e o Alex fugindo, escapando da prisão. A investigação sobre a morte de Joana continuou na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, que também apurava os maus tratos e a tortura que a Joana foi submetida. No dia 14 de setembro, Alex foi expulso da faculdade e, antes de fugir, revelou detalhes da fraude. Ele contou que foi contratado pela doutora Sarita, cuja clínica particular estava ligada ao hospital. A médica, segundo ele, falsificou documentos para que ele pudesse atuar como médico, inclusive fornecendo-lhe um carimbo falso e registrando-o de forma ilegal no Conselho Regional de Medicina. A médica Sarita foi alvo de uma sindicância aberta pelo CREME-RJ, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, já em 12 de agosto. Ambos, Alex e Sarita, foram processados por diversos crimes como homicídio, falsidade ideológica, tráfico de drogas e exercício ilegal da medicina. Esse caso gerou uma grande mudança. Como consequência direta, o CREME-RJ passou a disponibilizar em seu site uma seção com fotos de médicos registrados, para que falsos profissionais possam ser identificados mais facilmente e situações como a de Joana não se repitam. Além disso, em outra reviravolta, foi revelado que a madrasta de Joana, Vanessa Maia, teria se apresentado no hospital com nome falso durante a primeira internação da criança, complicando ainda mais a situação. Após a alta indevida no Hospital Rio Mar, Joana foi transferida para o Hospital das Clínicas, em Jacarepaguá, e posteriormente para a Clínica Amiú, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 19 de julho de 2010. Ela já estava em estado comatoso, lutando pela vida. Nesse período, Cristiane, a sua mãe, estava em Campos do Jordão quando recebeu um telefonema. A pessoa se apresentou como um amigo de André Marins, pai de Joana, e informou que a menina estava gravemente doente, pedindo para que ela fosse vê-la. Cristiane, angustiada, conversou com o próprio André, que disse de forma cruel: "A sua filha está morrendo, venha." Ao chegar no hospital, Cristiane encontrou os avós paternos de Joana, além da promotora de justiça Maria Helena Rodrigues Biscaia, esposa de Antônio Carlos Biscaia. No entanto, o André não estava lá. A partir desse momento, ele nunca mais retornou. Quando ele tentou voltar, ele foi impedido pelos familiares de Cristiane. Durante esse período, a juíza Cláudia Nascimento Vieira, da 5ª Vara da Família de Nova Iguaçu, decidiu devolver a guarda de Joana para Cristiane. Infelizmente, no dia 13 de agosto de 2010, Joana faleceu. Segundo o hospital, ela sofreu uma parada cardíaca. O seu corpo foi enviado para o Instituto Médico Legal, o IML, para a perícia, e no dia seguinte foi liberado para o sepultamento. O laudo da perícia confirmou que muitos suspeitavam. Joana foi vítima de maus tratos. A causa de sua morte foi uma meningite viral, agravada pelos abusos que ela sofreu durante os últimos meses de sua vida. A dor dessa perda não foi apenas para sua família, mas também para todos que acompanharam essa triste história, que revela a gravidade da negligência e a violência contra uma criança tão indefesa. Joana foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade, na cidade de Mesquita, cercada de dor e luto. Durante o velório, um momento de tensão aconteceu quando a madrasta de Joana, Vanessa Maia, tentou se aproximar do caixão. A sua presença foi rejeitada pelos familiares maternos da menina, que a cercaram com gritos e vaias, chamando-a de assassina e bruxa, exigindo justiça para o caso de Joana. André Marins, o pai da Joana, não esteve presente no sepultamento da filha. O momento foi marcado pela presença de cerca de 300 pessoas que prestaram suas últimas homenagens à criança. Os familiares e amigos de Joana usavam camisetas estampadas com a foto dela e a mensagem: "Joana, nós te amamos." Uma última demonstração de afeto e carinho por uma vida interrompida de forma tão brutal. Com muita indignação, a mãe da Joana deu uma reportagem dizendo: "Eu entreguei a minha filha boa no dia 27 de maio para o pai dela, andando, com roupinha, com tudo que poderia ir para casa. E hoje eu vou enterrar a minha filha. Preciso que alguém descubra o que aconteceu e me fale o que houve, porque a gente até agora não tem resposta." Após uma intensa investigação de 3 meses, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima revelou a chocante verdade sobre o que acontecia na vida de Joana. Ficou comprovado que seu pai, André Marins, a submetia a maus tratos e tortura. Essa prática foi confirmada por um laudo do IML,
que atestou os abusos, e também pelo depoimento de uma ex-babá de Joana que havia sido contratada pelo André. Ela contou com um grande pesar que viu a criança com mãos e pés amarrados com fita adesiva, deitada no chão, rodeada por fezes e urina. Uma cena cruel e inaceitável. Quando essas informações vieram à tona, o André não negou os abusos. Ele afirmou que os praticava sob orientação de uma psicóloga, alegando que Joana sofria de sono ajeitado e convulsões, e que ele estava seguindo as recomendações dela. Porém, em 8 de outubro, a psicóloga Lilian Araújo Paiva, que havia atendido Joana, desmentiu publicamente essa versão, afirmando no programa Mais Você que não havia dado tal orientação. Ela esclareceu que apenas sugeriu o uso de luvas para evitar que a menina se machucasse. O delegado Luiz Henrique Marques Pereira conduziu a investigação, ouvindo cerca de 50 testemunhas antes de encaminhar o caso ao Ministério Público, que ficaria responsável por oferecer a denúncia. Esse foi mais um passo importante para que a verdade fosse revelada e que Joana recebesse, mesmo após a sua morte, a justiça que tanto merecia. Em 25 de outubro de 2010, a promotora Ana Lúcia Mello ofereceu uma denúncia contra André Marins e sua esposa Vanessa pelos crimes de tortura e homicídio qualificado, devido ao uso de meios cruéis no tratamento de Joana. A denúncia foi acolhida pela Justiça e em seguida o André foi preso por ordem do juiz Guilherme Skilling, do 3º Tribunal do Júri. Ele foi transferido para a penitenciária Bangu 8, mas para surpresa de muitos, ficou apenas 5 meses preso, sendo liberado em março de 2011. Por outro lado, a Vanessa, madrasta, não foi presa. Embora também tenha sido responsabilizada pelos crimes por ter ficado com a guarda de Joana e ter tido controle sobre a situação, ela continuou livre, aguardando os desdobramentos legais. Quanto à médica Sarita Fernandes, acusada de homicídio doloso, falsificação de documentos e exercício ilegal da profissão, ela foi presa e até outubro de 2010 teve 3 pedidos de liberdade negados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A médica enfrentava os processos que surgiram a partir da morte de Joana, permanecendo atrás das grades enquanto aguardava decisões judiciais. Esses processos refletiram a gravidade dos crimes cometidos contra uma criança inocente e a busca incessante por justiça para Joana, que, embora não estivesse mais entre nós, merecia ver os responsáveis pelo seu sofrimento e morte, enfrentando as consequências de seus atos. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta de casos criminais, aproveita e já se inscreve. Se você ainda não é inscrito, deixe seu comentário, sua curtida para ajudar aqui no engajamento do canal. É bem rapidinho e ajuda bastante no engajamento. Então, muito obrigada, valeu e até mais.